Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos chegando no final do mês de novembro e nós estamos trazendo devocionais, porções diárias a respeito das ações de graças. Mês de novembro, essa semana, nós comemoramos as ações de graça. E tem um texto na palavra de Deus que nós devemos meditar, porque nós estamos aprendendo a como nós podemos oferecer ações de graças a Deus. E Paulo, lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7, ele nos diz assim: as ações de graças de Paulo após a aflição. Ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como o sofrimento de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, assim como somos participantes dos sofrimentos, assim também seremos de toda a consolação. Graças seja convosco e a paz de Deus, o nosso Pai. O cristianismo, ele é uma religião de bênçãos. Enquanto pessoas costumam usar uma linguagem gentil umas com as outras sem querer dizer o que querem dizer, os santos de Deus colocam uma plenitude de significado em suas expressões e eles realmente desejam tudo o que há de bom para aqueles a quem escreve ou falam. A graça, ela vem primeiro e depois a paz a segue. A paz sem graça é uma posse muito perigosa. Mas a paz que vem de possuir a graça é uma paz graciosa e levará à paz celestial. Essa graça que Paulo fala, essa paz devem vir de Deus, o nosso Pai, e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há graça para nós a parte do Senhor Jesus Cristo. Embora o Pai seja cheio de amor e Ele concede graça e paz a seu povo, o Senhor Jesus Cristo deve ser sempre o canal por meio do qual fluem tais favores incomparáveis. Que fonte maravilhosa de graça e de paz. Deus, nosso Pai, como Ele pode dar algo além de graça e paz a seus próprios filhos? E de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, foi Ele que se entregou por nós e que gravou os nossos nomes na palma das suas mãos. Consegue enxergar uma abundante provisão de graça na própria paz da melodia que há em seu nome. Então vamos ver novamente esses títulos. O
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E o segundo e o terceiro título não parecem ter seu significado derivado do primeiro. É porque Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se torna o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Essa experiência nos ensina, em primeiro momento, aos servos de Deus. A experiência deles com a tristeza e o consolo costuma ser um meio de capacitá-los para serem cada vez mais um canal de bênção para os outros. Quase tudo o que um ministro do Evangelho desfruta ou suporta será enviado a ele por causa dos eleitos, para que saibam como lhes ensinar as lições que eles mesmos já aprenderam. Os apóstolos no tempo, eles foram os mais provados, mas também aqueles que foram mais consolados. Eles tiveram de suportar a violência da batalha, mas o Senhor era a força deles, e em sentido muito especial. Observe o equilíbrio desse versículo 5 que diz assim: porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. É do Senhor a força dos seus servos, e isso é muito especial. Como os sofrimentos, assim também nós recebemos consolação. É como se os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Se passarmos por qualquer provação, podemos esperar muito consolo. Então, a palavra de Deus nos ajuda, que é o Pai de toda a consolação. É dele que nós recebemos mais águas vivas da consolação. Recebemos tanto o sofrimento quanto o consolo pelo bem dos outros. Às vezes somos obrigados a dar novamente tudo aquilo que recebemos. Essa é a essência da verdadeira vida cristã. Primeiro, nós dependemos de Deus para tudo. Depois de dar a todos os que nos rodeiam o que Ele derramou em nosso espírito, o coração logo morrerá se bombeasse o sangue somente uma vez. Mas é por esse processo perpétuo de dar o que recebeu que continua vivo e batendo. A forma mais elevada da vida cristã é a recepção de tudo o que nos chega da plenitude de Cristo e logo em seguida a entrega gratuita do que Ele nos concedeu em favor dos outros. Veja como essas coisas são colocadas juntas aqui. Deus, Ele não chama o seu povo para viver um sem o outro. Não. Ele fala que não há consolo sem aflição. É bendito o nome dele, pois também não há aflição sem consolo. Paulo, ele queria que nós soubéssemos disso, que pudéssemos entender que ele tinha de sofrer como eles, ainda mais. Às vezes o povo de Deus costuma pensar que seus ministros não são humilhados como os demais membros. Eles os consideram uma espécie de seres superiores que não têm dúvidas ou medos, não precisam de força, não passam por desespero, mas essa é uma ficção inútil. Paulo nos diz, e nós sabemos, quanto mais cedo as aflições desaparecerem de nossas mentes, melhor, pois aqueles que cuidam do povo de Deus, às vezes preferem ter aflições
ter mais aflições do que menos dela, visto que precisam de mais instrução do que os outros, eles geralmente acompanham a vara. Portanto, é muito provável que eles sofrerão mais com a vara do que outros. Paulo está ansioso para que os coríntios saibam em que mar de problemas eles devem nadar, para que sejam instrumentos de consolação na vida de outras pessoas. Todos aqueles que passam por provações, eles são consolados e se tornam um instrumento eficaz no sofrimento de outras pessoas. Ou seja, se somos confortados, é para nossa consolação e salvação. E a nossa esperança é firme, sabendo que assim como somos participantes dos sofrimentos, também seremos da consolação. As ações de graça de Paulo nos ensinam que as aflições que nós passamos podem se tornar a consolação de outras pessoas. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.